Bom, gente, vamos começar então. No semestre passado, nas sextas-feiras, SEMEF, né, a gente estendeu, né, esse nosso momento de formação, articulado com aquele grande projeto lá do CNPq, e transformando as nossas reuniões em uma reunião de público muito grande, uma reunião de transmissão simultânea, pelo YouTube, né? Foi uma experiência muito rica, nós avaliamos que foi uma experiência muito rica, mas optamos esse semestre para voltar mais para dentro de casa, né? Então, voltamos para aquela ideia de faz de conta que estamos lá no salão do SEMEF nas nossas ações de formação, né? Então, é bastante com esse espírito que a gente está recebendo Carol, e na nossa agenda, ainda vou apresentar a Carol direitinho, né? Mas na nossa agenda, então, a gente tem a Carol, mês que vem a gente tem a outra Carol, a Carol Jubé, e em março a gente tem o César, né, que está conosco aí como professor substituto, mas a gente não conhece o César pesquisador ainda, né? Então, é essa a experiência. Bom, em relação à reunião de hoje, a Cristina pediu que a gente justificasse a ausência dela. Carol, ela está numa banca de qualificação hoje, membro de uma banca, e o Marcos da Borda está numa banca de doutorado, que ainda defendendo lá na FAI hoje é a Nádia Bueno, né? Nádia está defendendo doutorado hoje, se eu não me engano. Eu não sei se é qualificação, acho que é qualificação também. A Nádia já tem tempo? Não. Enfim, ele me falou que ele estava na banca da Nádia hoje, mas eu acho que é a defesa, sim. Tá? Bom, eu acho que seria bacana, né? Algumas pessoas conhecem a Carol aí de longa data, desde a graduação, né? Mas outras pessoas não. Então, eu vou fazer uma breve apresentação da Carol, porque também fazer uma apresentação da professora Ana Carolina Vimeiro Gomes é um modo da gente, inclusive, recuperar o que para nós tem sido esses convites que a gente está chamando de trajetórias de pesquisa ou trajetórias de pesquisadores, né? Como a gente pensa o SEMEF como esse lugar também de formação de jovens pesquisadores, nos parece muito, muito importante trazer pessoas que apresentem as suas trajetórias, né? Apresentem os seus percursos de formação. Então, foi um pouco com esse espírito aí que a gente chamou mais uma vez a Carol, né? Não é a primeira vez que a Carol vem, mas a produção da Carol é muito intensa, isso é muito legal, né? Quando a Carol volta, ela está trabalhando com uma coisa que avançou naquele tema dela de estudo. Então, acho que isso é muito bacana, né? Bom, vou falar brevemente, Carol, se alguma coisa escapar, depois você completa, né? Então, como a gente estava conversando aqui na antessala, a Carol tem graduação em Educação Física, né? E em função dos estudos dela já como bolsista de iniciação científica no Laboratório de Fisiologia, ela fez também o mestrado dela em Fisiologia, né? Participando lá de um grupo de pesquisa que investigava a temática da sudorese relacionado com outras questões, né? Acerca das respostas fisiológicas e corporais. A partir, né, dessa experiência primeira, vamos dizer assim, com a ciência de bancada, né, com o laboratório, a Carol se colocou questões que provocaram que ela fosse fazer o doutorado dela na História da Ciência. Então, o doutorado da Carol é História da Ciência, né? Ela seguiu estudando a fisiologia, mas agora numa outra perspectiva, né? E isso desencadeou uma carreira, vamos pensar assim, né? De logo um pós-doc, depois um concurso do Departamento de História, né? Então, hoje a Carol, ela é professora do Departamento de História da nossa Faculdade de Filosofia, né? Da FAFISH, numa linha atualmente denominada Ciência e Cultura na História, né? Então, essa interface aí da ciência com a cultura, mas isso visitado numa perspectiva histórica, historiográfica, né? E de lá para cá, a Carol vem sofisticando os estudos dela numa linha que começa, em alguma medida, com a educação física, né, Carol? Assim, com as primeiras fontes da educação física, que lá atrás tinha a ver com a biotipologia, a biometria, essas maneiras de medir o corpo, e a Carol vai ampliando, sofisticando esse olhar, né, sobre o corpo, na perspectiva aí de interrogar como que a ciência
lida ou não, né, com essa diversidade biológica que nos marca como sujeitos e que tem efeitos para a ciência, tem efeitos para a cultura, tem efeitos para a história. Eu acho que é um pouco isso, né? O que eu consigo captar, sabe, Carol? Mas depois, se você quiser falar mais sobre isso. Então, assim, eu acho que é um percurso bacana. O tema que ela escolheu, né, para nos apresentar as suas notícias de pesquisa hoje, que tem a ver com a história da genética no Brasil, é um tema pungente, atual, né, dos estudos da Carol. Então, acho que vai ser bacana ouvi-la. Acho que tem uma outra questão muito bacana também, que eu considero admirável, não é porque a gente está na frente da Carol, é que desde o doutorado, a Carol já foi fazendo um movimento de internacionalização da sua produção, né? Não só no sentido de vou publicar em outra língua, né? Mas muito mais no sentido de vou estabelecer laços e conexões com pesquisadores e laboratórios de outros países. Então, é uma internacionalização que é uma espécie de... A internacionalização da produção é uma consequência da internacionalização dos movimentos dela como pesquisadora. Então, também acho isso muito bacana, né? E me parece, uma opinião minha, qualitativamente muito mais legítimo do que a gente ficar simplesmente nessa corrida desesperada em simplesmente publicar em uma outra língua, porque isso nos pontuaria melhor, né? São paradoxos que a gente tem vivido, questões sobre as quais a Carol também pode conversar conosco, na medida em que ela tem trabalhado também na equipe de editores lá da revista da COC, né, da revista de Manguinhos. Então, enfim, eu vou falando e vou lembrando de outras coisas, Carol, mas eu acho melhor eu passar para você e você decide se você quer falar primeiro, se você já quer imediatamente fazer compartilhamento da tela, tá bom? E super, mais uma vez, obrigada por aceitar esse convite para esse bate-papo nosso. A ideia é que você tenha aí 40, 50 minutos para falar e depois a gente vai conversar com você, mas a gente te promete que isso não vai exceder tipo 3h30, 4 horas. Aliás, 2 horas. Não, peraí, gente, calma, eu que estou confusa. 1h30, 2 horas, tá, Carol? Porque até pelo limite desse encontro virtual. Falou? Então era isso. Obrigadíssimo. Não, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer, né, colaborar com o CEMEF. É uma pena que as demandas acadêmicas, né, acabam forçando com que a gente tenha que fazer escolhas, né, e nesse momento eu não posso estar mais perto do grupo, né, dessas contingências do trabalho acadêmico, das exigências, né, das pressões, a gente não dá conta de tudo, mas eu tomo com muita satisfação esses convites, porque o CEMEF faz parte dessa minha trajetória, né, então reconheço e tenho muito orgulho e satisfação de dizer isso, né? E sempre que vocês me chamarem e eu puder, e eu achar que eu posso contribuir para o grupo, para a formação, né, dos futuros pesquisadores na área de História da Educação Física, né, e para as próprias pesquisas que vocês vêm desenvolvendo, vou ter sempre muito prazer de estar aqui com vocês, né? Sinto falta, né, de estar mais próximo, mas são essas contingências aí que a vida acadêmica vai levando a gente para outros lugares e não tem jeito, né? Agradeço também a apresentação generosa da Meili, acho que consegue resumir muito bem, né, esses meus interesses de pesquisa, de onde eles surgem, e no que eu tenho investido nesse momento, que é um pouco essa história da ciência sobre a diversidade biológica humana, né, e por isso eu estou lidando com a história da genética, com uma forma de entender aí como que essa diversidade biológica ela é produzida, como ela é classificada, né, e enfim, essa tem sido a minha agenda principal aí nos últimos
mais ou menos, eu já tenho 10 anos de UFMG, e 11, assim, eu faço 11 anos que eu passei no concurso, então, assim, é muito rápido. Enfim, então, desde que eu entrei, né, como professora do departamento e atuante na pós-graduação, o que não significa que na pós-graduação eu oriente, né, a trabalhos nesse tema, eventualmente acontece, mas assim, o espectro de temas que eu oriento é bem diverso, né? Acho que eu nunca orientei, talvez eu vou ter uma primeira aluna que vai trabalhar com algo mais próximo se ela for selecionada, né, na próxima entrada, mas assim, eu trabalho com alunas, né, que estudam gênero e ciência, que estudam evolucionismo, darwinismo, ciência e religião, museu de ciência, tenho 2 alunos que estudam, né, história de coleções científicas, de museus de ciência, então assim, a minha entrada na história da ciência tem a ver com um conjunto de pesquisas específicas, né? Mas o trabalho de orientação, dado o fato da linha ser pequena, né? Então acaba que eu tenho orientado também outros temas dentro da história da ciência, ainda um pouco dentro, né? Eu não trabalho com a história da física, da química, né? Mas algo em torno da medicina, da biologia, eu ainda consigo passear um pouco para ser uma interlocução para os alunos, né? Eu escolhi apresentar esse projeto que eu venho desenvolvendo desde do final de 2018, dentro desse edital do CNPq também, né, Mili, que eu também recebi um recurso, porque é um trabalho que tem a ver com história oral, e eu pensei que o que eu venho fazendo pode ser interessante para vocês e também para aproveitar um pouco da expertise que vocês têm na história oral, né, que eu estou construindo, né, nesse percurso. Vocês vão entender um pouco, né, do que se trata a pesquisa. Eu trabalho com entrevistas que eu não participei, eu não fiz, né, e o meu trabalho junto com a minha colaboradora tem sido analisar essas entrevistas, né? E eu vou mostrar, a ideia é mostrar como que a gente tem analisado essas entrevistas e como que a história oral ela entra para a história da ciência, né? Contemporânea, né? Sobretudo essa história da ciência pós década de 60, né? Que é o conjunto de sujeitos, né, que a gente trabalha vem de uma tradição de produção de conhecimento pós-década de 60. Então, eu vou partilhar a minha tela aqui. Esse projeto, como eu já tinha dito, né, é financiado pelo CNPq e é feito em colaboração com uma amiga, né, a gente acabou se tornando amigas, que é a Rosana Dente, que é professora da New Jersey Institute of Technology, nos Estados Unidos, que me fez esse convite, né? A gente se conheceu pessoalmente em 2017, logo em seguida ela me convidou por saber de eu ser uma das poucas pessoas que tem interesse na história da genética humana no Brasil, né? Então, eu aceitei de pronto, né? Era uma proposta muito interessante. Então, desde então, a gente tem trabalhado junto num material de um conjunto de depoimentos que ela realizou durante o doutorado dela, que foi feito na Universidade da Pensilvânia. Então, eu vou falar um pouco dessa relação da história oral, história da ciência e história da genética humana, né? E aí eu queria começar com essa pergunta, né? O que a história oral tem a oferecer para a história da ciência do século XX, do século XXI, que é um campo tão rico em fontes documentais, né? A gente tem muita documentação, né? A segunda metade do século XX, né? Produziu e há disponível uma documentação muito significativa em termos de publicações, de relatórios, né, e etc., que são documentos-chave, né, para a história da ciência.
Então, por que fazer a história oral, né? Por que utilizar a história oral e os depoimentos como fontes para uma pesquisa em história da ciência, né? Então, eu elenquei aqui algumas reflexões, né, que tem a ver com esse potencial de abordagens da história oral e abrir novas linhas de pensamento para a história da ciência a partir do século XX, né? Que seria, então, quais frentes? Né? Reforçar e desestabilizar abordagens tradicionais da história da ciência, e aí eu gostaria de destacar, né? Narrativas de que a ciência é sempre progresso, a ideia de uma neutralidade científica, de objetividade, relevante para levantar novas questões para biografias científicas, né? Ou história de trajetórias científicas, né? A partir, então, dessa possibilidade de se ter detalhes pessoais e institucionais que são raramente capturados nesses arquivos disponíveis. E aqui é algo que é muito caro para a nossa pesquisa, que é informar aspectos emocionais, compreensões ideológicas e sentidos sociais da ciência para os sujeitos, né? Também, a história oral proporciona novos ângulos para perspectivar as dinâmicas de poder envolvidas no desenvolvimento do conhecimento científico, né? E aí, um destaque para as questões de classe, raça, gênero e sexualidade. Engajar os próprios cientistas e suas memórias no processo de criação da documentação histórica, né? E ajudar a fundamentar o trabalho histórico em relação a questões relevantes para a prática científica do presente. Então, quando a Rosane e eu sentamos para montar esse projeto, um dos produtos que a gente gostaria de conseguir fazer é desenvolver uma produção que não seja acessível ou que seja lida só para os historiadores da ciência, mas a gente quer que o nosso trabalho atinja os geneticistas, né? No sentido de sensibilizar esses cientistas a partir desse envolvimento deles, né, com essas entrevistas, com a própria pesquisa. Então, uma das colaboradoras da pesquisa é uma das geneticistas do departamento, né? E para além disso, né, esse potencial da história da ciência e, né, uma história da ciência engajada com essas dimensões subjetivas do pesquisador, de sensibilizá-lo não só do fato de que a ciência ela tem história, mas para o fato que a ciência tem historicidade, que são coisas diferentes. Dizer que a ciência tem história seria, né, numa perspectiva tradicional, de senso comum, né, a gente remete imediatamente, né, a uma imagem, né, cronológica, de avanços, né, mas no sentido da historicidade é de que a ideia de que o próprio passado, né, da ciência, ela influencia o resultado final dessa ciência no presente. Por isso, esse trabalho que a história oral proporciona junto aos cientistas, né, tem essa capacidade de sensibilizá-los sobre como que o passado, sobre o acontecido na ciência no passado, né, ele influencia a ciência que se faz no presente, influencia o resultado final dessa ciência no presente. Então, no caso específico dessa pesquisa, a gente tem uma questão que é muito cara, sobretudo para a Rosana, que são os aspectos éticos, né? Uma parte significativa da história da genética humana no Brasil passa por pesquisas com os indígenas, né? Nos anos 60, onde não existia ainda comitê de ética, onde as questões éticas eram muito mais da ordem do sujeito do que necessariamente, né, a partir de um conjunto de regras e regulamentações sobre os usos, né, dessas amostras, o método de coleta dessas amostras. Enfim, né, e como que os usos perversos que foram feitos dessas amostras, né, determina as próprias a dinâmica da genética hoje, que é completamente regulamentado, né, essa coleta de amostras dos indígenas. Existem toda uma série que são decorrentes desse processo histórico, que vem desse processo de usos de venda dessas amostras, né, em bancos de material biológico no exterior, né? Então, entender
essa história, né, é importante para sensibilizar esses cientistas de que, né, né, que há um processo histórico, político, por parte dos indígenas, né, que influencia a ciência do presente, né? Esse seria um dos exemplos para dizer, né, por que essa relação próxima, né, com os cientistas e a sensibilização sobre a historicidade da ciência é relevante. E por que história oral na história das ciências contemporâneas? Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente vive no presente, né? Eu acho que o desenvolvimento do conhecimento técnico científico, sobretudo após os anos 50, é muito acelerado, né? E por isso isso coloca desafios para análises históricas, né? No que diz respeito a captar, né, essas transformações, essas dinâmicas de construção de teorias, de métodos, de invenções, dos modos de fazer e dos modos de conhecer, né? Enfim, e essa, né, essa aceleração do processo de produção do conhecimento acaba por deixar oculta, invisível, né, uma série de trabalhos que fazem parte da ciência, né, e que são invisibilizados por conta dessa aceleração e dessa própria percepção, né, temporal que essa aceleração do conhecimento causa nos indivíduos e esses detalhes, né, e eu vou mostrar para vocês do que a gente está falando daqui a pouco, né? Então, na medida que a produção e transmissão de conhecimento tornam-se mais ampla, profunda e complexa, os instrumentos e questões dos historiadores para compreender essas mudanças teve que evoluir, né? E a história oral passa a ter um papel muito relevante, porque ela proporciona acesso ao conhecimento, experiências subjetivas e motivações dos cientistas nas suas próprias palavras, e não naquilo que está escrito num artigo científico, numa entrevista, num jornal, né, num veículo de divulgação científica, mas é a experiência do sujeito e a expressão do sujeito sobre o que ele faz, o que ele fazia. As entrevistas revelam o lado escondido da pesquisa científica, né? As incompreensões, os redirecionamentos, as inspirações, sentimentos, afetos, valores, que são, na maioria das vezes, invisíveis aos registros publicados, né, nos canais tradicionais de publicação científica. Então, o objetivo da nossa pesquisa é analisar 8 depoimentos orais de pesquisadores do Departamento de Genética da Federal do Rio Grande do Sul, para produzir novos pontos de vista sobre a história da genética das populações humanas. Então, um segundo objetivo seria estudar a história da formação desse grupo de geneticistas atuantes desde os anos 50 no Departamento de Genética e Biologia Molecular dessa universidade e seu papel no desenvolvimento dos estudos científicos sobre a diversidade biológica humana no Brasil e no cenário internacional. Só para contextualizar, né, que grupo é esse, do Departamento de Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles têm como figura central o geneticista Francisco Salzano, que morreu em 2018. É um cientista muito da área da genética, muito reconhecido nacional e internacionalmente. Ele foi fellow da Fundação Rockefeller nos anos 50, na Universidade de Michigan, onde ele foi aluno e colaborador do geneticista americano James New, que era um que morreu no início dos anos 2000 e foi um geneticista muito importante nos Estados Unidos a partir dos estudos sobre os efeitos da radiação nuclear, né, e o efeito dessas radiações nas mutações genéticas, porque os estudos sobre radiação nos Estados Unidos, eles, vamos dizer assim, eles são os impulsionadores do campo da genética, porque procurou-se entender os efeitos, né, da radiação, da bomba, né, dos efeitos da bomba atômica sobre aspectos biológicos dos indivíduos. E uma dessas frentes tinha a ver com a produção de mutações, de variações, né, na genética daquelas populações afetadas pela radiação. E não só da radiação da bomba atômica, né, a Meili, que é lá de Guarapari, há evidências, né, que a Rockefeller financiou estudos de geneticistas do Newton Freire e Mayra
para estudar os efeitos da radiação lá das areias de Guarapari sobre a genética da população ali daquela região. É um grupo, então o James New, ele foi uma figura que, dentro dessa agenda, né, de estudos da genética nos Estados Unidos, né, veio para o Brasil estudar os indígenas brasileiros a partir dos anos 60. Por quê? Porque os indígenas brasileiros, eles dado uma representação dos indígenas, sobretudo os isolados, né, como eu posso dizer, como remanescentes de um ideal de primitividade, né? Eles foram tomados, então, como objetos muito caros. Eles seriam, assim, né, esse elo perdido, né, de uma certa composição genética humana ancestral. Então, como elementos importantes para entender o processo evolutivo, né, da evolução biológica das populações humanas, existe uma agenda enorme sobre isso. E esse grupo do departamento, ele formou várias gerações de pesquisadores na pós-graduação, desde fins dos anos 60, com o processo, né, de instauração das pós-graduações no Brasil, um pouco antes até da própria reforma universitária, capitaneado pela Fundação Rockefeller, que investiu e dava bolsas para dedicação exclusiva desses primeiros pesquisadores. E ao longo aí desse tempo de atuação do departamento, só o Francisco Salzano, por exemplo, né, ele orientou 46 dissertações de mestrado, 40 teses de doutorado, formando 16 professores que se tornaram membros do seu próprio departamento. Por isso que é muito interessante estudar o departamento, porque o próprio processo de formação ali desenvolvido gerou pesquisadores que atuam no próprio departamento. Além de alunos que ocuparam postos em instituições acadêmicas na Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Uruguai. Pessoal, vou pedir desculpa porque o velhinho do picolé está descendo a rua, então vocês vão escutar o barulho no fundo, e ele passa todo dia esse horário aqui. Esse grupo, então, é reconhecido pelas linhas de pesquisa em genética médica, então genética de doenças sanguíneas, como a doença falciforme, a hemofilia, as malformações congênitas e a citogenética, e a variação biológica humana não patológica, que seria essa estrutura populacional, sobretudo dos indígenas, né? Ancestralidade genética e processos microevolutivos em humanos. Quais, então, são os argumentos orientadores da análise, né? Que a história oral seria um recurso para revelar esses processos invisíveis a uma análise unicamente documental, e que são produto dessas experiências e realidades emocionais individuais envolvidas no fazer científico da genética humana. E aqui, por isso que eu destaquei genética humana, né, porque essa interação dos pesquisadores com os sujeitos da pesquisa, e lembrando que grande parte dos sujeitos que são utilizados, né, que têm as suas amostras sanguíneas, né, os seus dados utilizados por esse grupo, são indígenas, são populações quilombolas, né? Então há uma dimensão de uma interação entre pesquisador e sujeito, né, que faz parte da história da genética e que tem elementos interessantíssimos. Depois eu vou mostrar uns exemplos para vocês, né? Então, o fato de ser genética humana, né, e os depoimentos que a Rosana traz, né, são reveladores dessa faceta humana da genética. Então, internacionalmente, a genética é até considerada uma ciência humana, né, dentro dessa perspectiva. Ela não é só uma ciência biológica, mas ela é uma ciência humana também. E uma das frentes para se pensar isso tem a ver com essa dimensão dos sujeitos, né, envolvidos como objeto de pesquisa. E aí, o nosso interesse portanto, tentar captar essas dinâmicas afetivas e a economia moral da ciência, né, daquele grupo, né, como aspectos éticos das pesquisas relacionadas com seres humanos,
a importância de conhecimentos tácitos e incorporados relacionados à subjetividade do pesquisador, né? Então, às vezes, a entrevista ela, revela, né, uma série de conhecimentos, de experiências que passam pelo corpo desses sujeitos. As ações, então, assim, só um exemplo, né? Então, eles iam lá para a selva amazônica, né? E eles relatam de serem atacados pelos mosquitos, né? E isso, desconforto corporal, a experiência corporal de estar na selva fazendo pesquisa com os indígenas, né? A gente está tentando captar na fala desses sujeitos, né? Esse tipo de experiência, né? As ações dos novos atores, como os técnicos de laboratório ou guias de viagem, que são ora esquecidos, ora desapercebidos em narrativas tradicionais. E aí, nesse departamento, o técnico de laboratório que trabalhou dos anos 60 até os anos 80, com Francisco Salzano, tem um relato fantástico, né, de como ele era a figura central para esse empreendimento científico ali, né, de pesquisa com os indígenas nos anos 60 e 70. Ele era, né, central para fazer aquilo funcionar. As muitas formas de trabalho invisível, né, uma complexidade de processos científicos, relações políticas e sociais que raramente aparecem nas publicações científicas e que são muitas vezes reveladas em entrevistas, né? Então, pensem lá nos anos 60, ditadura militar, né, o conjunto de negociações que eles tinham que fazer com a FUNAI, né, para poder ter acesso aos indígenas isolados, né? Isso não aparece numa publicação científica, né? Experiências vividas e realidades emocionais dos pesquisadores. Então, não se trata de abordar aspectos epistemológicos da genética humana, mas principalmente as práticas, ou seja, no sentido mais amplo, as várias ações humanas mobilizadas pela comunidade no seu fazer ciência, ou não se trata de uma memória institucional e celebrativa, mas as ações para se constituir e consolidar um grupo de pesquisadores em genética humana. Então, quem são esses entrevistados? São 8 geneticistas que foram entrevistados pela Rosana em 2013, 2014, que é o Fernando José da Rocha, o Francisco Salzano. Só do Francisco Salzano são mais de 3 horas de entrevista. O Girley Simões, que é o técnico de laboratório, que trabalhou desde os anos 60, a Maria Cátira Bortolini, que é colaboradora dessa pesquisa, a Mara Rutz, a Tana Weimer, o Sandro Bonato, que hoje atua na PUC, e a Verônica Zembruski, que trabalha na saúde pública na Fiocruz. E como que a gente tem feito o tratamento das entrevistas? E aí, aqui, eu vou trazer uma coisa que a gente tem penado muito para poder engrenar, para poder fazer funcionar, que foi talvez até uma própria consequência da pandemia, mas a gente tinha esse plano, né, de tentar utilizar essa metodologia a partir de softwares, né, qual que é a ideia do software aqui? É um software que a gente codifica, a gente produz uma série de codificações a partir de uma estrutura teórica que gera um conjunto de palavras-chave que a gente associa, que se constitui, portanto, esse coding, essa codificação, que a gente associa a excertos das entrevistas. E o software, então, a gente está aprendendo ainda como faz isso, por enquanto a gente está alimentando o sistema, produz relatórios, né, que cruzam os dados, né, que cruzam as entrevistas, que cruzam esses dados que são produzidos a partir dessas palavras-chave que a gente alimenta o sistema, né? E os excertos das entrevistas que são associados a essas palavras-chave e essas coleções, né? Esses eixos temáticos. Então, quais são esses eixos temáticos que são a estrutura teórica da análise dessas entrevistas, né? Raça, etnia e construção de identidades, e aí a gente tem palavras-chave como indígenas, populações americanas, isolados, quilombolas, diversidade biológica, então a evolução humana, a população, grupos sanguíneos, casamentos consanguíneos, então aspectos mais técnicos da genética para dizer da diversidade biológica, medicina e saúde,
formação acadêmica, redes científicas e circulação, que tem uma subcategoria que é a interdisciplinariedade. Então, esses geneticistas, até hoje, né, eles dialogam diretamente com a antropologia, né, seja antropologia física, social, cultural e linguística, que seriam os 4 ramos da antropologia no universo norte-americano, seja com a história e com a saúde pública, prática, também com subcategorias de trabalho de campo e atores invisíveis, a questão da ética, né, então a relação com o comitê de ética, uma ética individual também, moral economies, que é uma categoria, né, dos estudos sociais da ciência, né, que seriam os valores partilhados por um grupo de cientistas, né? Então, a gente colocou aqui objetividade, neutralidade como exemplo, mas tem outras palavras-chave. Afeto, e aí o que a gente atribui como palavras-chave do afeto, né? Asco, nojo, entusiasmo, manifestações de afeto entre os sujeitos, os cientistas e os sujeitos da pesquisa, ou entre os pesquisadores, o sujeito humano, e aí a negação de contato, eu trabalho com o sujeito, algum tipo de reação a um determinado procedimento de pesquisa, então as reações dos sujeitos entrevistados, né? Então como que o cientista relata a experiência dele com contato com o sujeito, o contexto político-econômico, né, quando ele cita a ditadura, o ambiente político, e mudanças importantes da ciência, mudanças teóricas, mudanças técnicas, né? Então essa estrutura, né, que a gente está, nesse momento, alimentando um sistema né, criando uma codificação para produzir relatórios e eu vou dar uns exemplos assim, de alguns relatórios realizados por nós, assim, num sentido mais experimental, vou mostrar para vocês. Então, esse software que a gente usa, chama Transana, ele não é o melhor software desse tipo de análise, né? O mais famoso chama InVivo, mas a gente optou por por uma questão técnico-operacional que tem a ver com o fato desse software permitir com que a Rosana, eu e a bolsista do laboratório do projeto trabalhássemos de maneira integrada. Então, é um software de multiusuários, né, em que qualquer alteração que a Rosana faça lá na Pensilvânia aparece para mim e aparece para a bolsista. Então, a gente consegue acompanhar o trabalho um do outro, né? Então, se a gente tivesse um software que não permitisse esse trabalho integrado, né, então a Rosana faria a parte dela, eu faria a minha parte e depois a gente juntaria. Aqui não, né? A gente vai o tempo inteiro dialogando, uma acertando o que a outra vai fazendo. E também foi uma questão técnica, né? Pelo qual a Rosana e eu trabalhamos com Mac e a bolsista com Windows, e esse era o único software que permitia a integração desses 2 sistemas operacionais. Então, enfim, o software ele não é muito amigável, é uma coisa muito simplória, assim, a gente sempre tem problemas de conexão com o servidor, a gente teve que pagar um servidor para guardar esses dados, enfim. Mas, em princípio, tem valido a pena, dado a promessa, né, de produzir relatórios que depois vão poder ser utilizados já de uma maneira muito bem categorizada, né, para a nossa publicação. Esse tipo de análise é muito utilizado pelos estudos da antropologia, né? O pessoal da antropologia usa muito, quem trabalha com etnografia, que faz vídeo, ele também permite codificar vídeos, trechos de vídeo. A gente trabalha só com a entrevista falada, né? Mas o software permite, né, para quem trabalha com trabalho qualitativo em ciências humanas, né, que trabalha com vídeos e com fotografias, né, ele permite produzir essa codificação desses dados feitos num trabalho de campo da antropologia e da etnografia. Só para demonstrar aqui, né? Então, aqui do lado direito a gente tem as coleções, e é onde a gente vai alocando os excertos, né, das entrevistas que a gente seleciona, né, que eles chamam de clips, né? Então a gente faz recortes
da entrevista que se associam a várias palavras-chave, não é só a uma, né? Por isso que é interessante, o relatório depois vai cruzar isso tudo, né? Então, a partir dessas coleções, a gente vai alimentando trechos que se associam às palavras-chave que compõem a pesquisa, né? Então, aquela estrutura que eu mostrei, a gente vai alimentando ela aqui vocês podem ver do lado direito. Então, aqui um exemplo, né, de um relatório produzido, um dos, né, ele produz relatórios assim descritivos, produzem relatórios imagéticos de gráficos, então, tipo, você pode, cada palavra-chave, você pode colocar uma cor, cada palavra-chave que compõe uma coleção, né, compõe um eixo, né? Você coloca de uma cor, então você, a partir de entrevista de um sujeito, você consegue ver sobre qual tema esse sujeito fala mais, né? É uma coisa bem interessante, assim, a promessa do software é bem interessante. Então, aqui esse clipe, né? Esse excerto, e eu queria chamar a atenção aqui, né? É um excerto que fala sobre a formação acadêmica, né? Então, onde o Salzano vai falar da experiência dele nos Estados Unidos. Então, ele vai falar, pois é, antes de sair lá nos Estados Unidos, eu conversei com o Neil, só um minutinho, para estabelecer o que eu faria na volta. E o Neil me disse assim, qual é a população de estudo que você pode fazer muito melhor que qualquer outra, em qualquer outro lugar do mundo? São os índios brasileiros. Você está mais perto geograficamente, tem mais facilidades. Qualquer outro estrangeiro que queira fazer esse trabalho vai ter problemas. Então, se montou esse primeiro estudo de populações ameríndias. Então, tão logo que eu voltei, já comecei a trabalhar com as populações aqui do Sul, do Brasil, que se constituíram na primeira tese de livre docência. É um sistema que não tem nos Estados Unidos, mas tinha na Europa. Ainda tem aqui. Essa tese saiu, aqui tem uma foto do Salzano, que abre a tese da tese de livre docência. Está meio amarelinha pelo tempo. Então, ele mostra para a Rosana, né, a foto, uma cópia da tese. E aí, observem que esse excerto, na parte de baixo, então você tem aqui as palavras-chave que a gente pode associar a esse trecho, né? Então, a formação acadêmica, né? Ele está falando da tese, mas ao mesmo tempo ele está falando dos ameríndios, ele está falando dos indígenas, ele está falando da rede científica, da circulação, da relação dele com o James Neal, né? Então, esse tipo de cruzamento, né, que a gente tem expectativa que o software depois vai produzir com seus relatórios. Aqui é a questão do afeto, né? Então, aqui quando o Salzano fala da relação de afeto dele com o James Neal, ele vai dizer, em geral, ele era muito rigoroso com o pessoal do laboratório e tal. Tem muitas histórias sobre ele, mas comigo sempre foi muito amável. Foi uma relação muito boa, que, em última análise, era quase de pai para filho. Então, tinha uma certa diferença de idade. Então, como eu disse, várias vezes a gente foi lá, jantava. E depois, vários anos depois, quando eu ia a Ann Arbor, ele me convidava para ficar na casa dele, me hospedava na casa dele. Eu tinha uma relação muito boa com a esposa dele também. Então, foi ótimo, né? Então, essa dimensão da relação pessoal, né, afetiva entre os pesquisadores. E é muito interessante que, quando em 2018, eu fui na Filadélfia fazer uma pesquisa num acervo que guarda uma documentação muito significativa sobre a história da genética nos Estados Unidos, eu tive acesso à documentação do James Neal, né, e você vê os rastros da relação dele com o Salzano. O Salzano, todos os anos, no Natal, mandava cartão postal de Feliz Natal para ele, né? Então, as entrevistas, elas se relacionam também com os registros escritos, né, mas trazem essas nuances, né, de um frequentar a casa do outro, né? Então, a gente também quer trazer à tona, porque, no caso da relação do Salzano com o James Neal, é muito interessante, porque eles foram para a selva juntos, né? Tem uma dessas pesquisas que é realizada no final dos anos 60, financiada pela OMS, no International Biological Project,
em que o James Neal vem num barco dos Estados Unidos, né, para percorrer ali a costa brasileira e adentrar, né, ali aquela parte ali da floresta amazônica e descer os rios para poder fazer a coleta. E o navio ele portava toda uma condição técnica, né, de guardar as amostras sanguíneas coletadas pelos indígenas, né, então os galões de nitrogênio, né, que é uma tecnologia dos anos 60, né, que a gente nem tem aqui no Brasil para ter a vacina da Pfizer, né, mas é uma tecnologia, né, de congelamento, né, de amostras biológicas que existe desde os anos 60, que foi fundamental para os estudos de genética das populações naquela época, né, para mandar essas amostras para serem analisadas nos Estados Unidos. Aqui, raça, etnia e identidades, né, dentro desse tema. Aqui a gente tem um excerto, né, da Maria Cátira, que ela fala: depois do doutorado já entrou com a parte do DNA, já melhorou um pouco, mas o meu mestrado eu acho que foi algo muito singelo. Hoje eu vejo como algo muito singelo. Foi uma tentativa de responder questões das origens dos africanos que vieram com ferramentas que não poderiam responder o que eu estava querendo perguntar, embora a gente fez várias tentativas. Então a Maria Cátira, ela trabalha com ela não trabalha com os indígenas, mas ela trabalha com populações de descendência africana, né? Então, vocês conseguem perceber, né, que essas questões relacionadas com raça, etnia, né, e identidade a partir da genética foi uma agenda muito importante para esse grupo. E as próprias transformações do campo da genética. Então, aqui a gente tem uma fala da Mara Hutz sobre o processo de inserção da pesquisa de DNA no departamento, e aqui é muito interessante que ela faz um relato pessoal do esforço, né, dela para montar a estrutura adequada para iniciar essas pesquisas com essa nova tecnologia, com essa nova perspectiva da genética. Então, ela vai falar: quando eu voltei para o Brasil, eu conheço a tecnologia, mas agora como fazer isso funcionar no Brasil? Na estrutura que nós tínhamos antes de vir aqui para o campus, lá no centro da cidade, era impossível. Aí eu vi que a primeira coisa que eu tinha que fazer era tentar criar uma estrutura para que o departamento pudesse entrar na era do DNA. As pessoas do departamento, na época, ainda estavam conseguindo produzir sem DNA. Estavam conseguindo publicar e não era tão importante para os outros como passou a ser importante para mim. E eu levei muito tempo nessa tentativa de construção dessa estrutura. Assim, me envolvi muito, a ponto, digamos assim, de me tornar chefe de departamento, para ter algum poder, para conseguir ir atrás do dinheiro, para construir esse prédio. Depois me envolvi com a construção do prédio, que eu brincava que eu não fazia mais engenharia genética, eu fazia só engenharia. Porque eu vinha semanalmente aqui, conferia a construção, eu passava os cheques para comprar os tijolos. Então, eu acho que durante uns 3 ou 4 anos eu me envolvi muito com isso, até nossa mudança para cá em 90. Aí eu tinha um laboratório, só que o laboratório estava vazio, tinha que comprar equipamentos. Daí começou uma outra batalha para conseguir dinheiro para comprar os equipamentos. Então, eu acho que eu realmente voltei a trabalhar em 93, 94. Então, ela volta para o Brasil em meados dos anos 80 e só realmente começa a desenvolver de maneira efetiva a pesquisa quase em meados dos anos 90. Atores invisíveis, né? O trabalho de campo, afeto, a questão do asco, o sujeito humano, o contato, o trabalho com o sujeito humano, e aqui eu trago a fala do técnico do laboratório, que relata o seguinte, né? Quando parou aquele avião lá no meio do mato, que abriu as asas, aqueles índios, todos nus, né? Que até então a gente trabalhava com os caigangues aqui, que os caigangues são uma etnia indígena do Rio Grande do Sul, que era contato com civilizado há muito tempo, né? Então, o costume deles aqui é os nossos, né? Tipo, o pessoal do interior, aí, né? Chegava lá no meio do mato, vê aquela homem, mulher, criança, todo mundo nu. Primeira vez deu impacto, assim, até acostumar. Agora, o gozado, para a gente trabalhar no meio deles, a gente também sofre um pouquinho, porque quando eles vêm do mato, traz uma nuvem de pium, que é um inseto que morde, nós chamamos aqui de borrachudo. Lá para cima é pium. Então, olha, e com aquele calor, tu não pode estar muito vestido. E aquele bicho começa a te pegar também, né?
A gente se botava tudo quanto era cheiro e tal, mas não adianta muito. E além do mais, se juntava aquela tropa, e junto deles de tu, estás ali, eles estão, te abraçam, te alisam o cabelo, e tocam nos óculos, e tocam na tua roupa, e ficam ali, e aí ele fala Ibá, e esse relato, né, dessa experiência de estranhamento, né, com aqueles sujeitos humanos, né, que são os objetos, né, de trabalho deles. Então, assim, eu não tenho conclusão, é uma coisa que está em andamento. Era isso que eu queria trazer para vocês, para mostrar um pouco né, o que eu estou fazendo, né, e pronto, é isso. Espero que tenha ajudado aí a vocês pensarem alguma coisa, e se vocês tiverem sugestões, né, e comentários, né, para ajudar a pensar também nesse material. É uma pequena amostra, né, que eu trago aqui do que tem nos interessado, né, que perspectiva para a história da genética a gente está discutindo, né? Obrigada, Carol. Muito legal. Acho que agora a gente pode aí abrir as câmeras, né, e fazer uma conversa, fazer um bate-papo com a Carol. Né, assim, eu acho que ela não só traz para a gente aí um tema de estudo, né, interessante, mas ela optou também por trazer para a gente percursos metodológicos, né, a maneira de lidar com os documentos, a maneira de lidar com as fontes. Então, acho que a gente tem muito o que conversar. Né? Então, vou abrir a palavra. Quem quiser começar, que abra o microfone. Então, Meli, se eu puder falar em primeiro lugar, né? Vai lá. Carol, muito bacana, com muita surpresa. Na verdade, eu tinha trocado algumas ideias com você assim que eu cheguei do meu doutorado, e você já tinha me falado dessa sua entrada, né, dentro do campo da história, e me surpreendeu muito, porque as últimas imagens que eu tinha sua era junto com o Lor, né, fazendo pesquisa na área de fisiologia, mas eu acho que tem uma conexão, sim, é claro que tem, e o meu percurso também não é muito típico, né, dentro da nossa área ou dentro de uma área onde ela é muito fechada, né, a gente pode pensar assim. Então, em primeiro lugar, eu fico um pouco curioso também de saber um pouco esse turning point seu aí, qual que é esse momento que você vai para história, como que isso se deu. Seria mais uma maneira, né, de também ter um contato com as angústias acadêmicas que a gente vai construindo, que a gente tem ao longo do nosso percurso, coisa que eu tenho certeza que você continua tendo, assim como qualquer pesquisador. E aí eu tenho várias questões, assim, mas para não também ficar muito tempo falando, e talvez a gente pode até pensar em temas, né? Eu estava pensando, na sua fala, eu lembrei do documentário, né, do Padilha, Segredos da Tribo, né, que fala um pouquinho sobre esse lado perverso, né, dos estudos com os indígenas. Claro que a gente sabe também que a construção do filme leva uma perspectiva dele, né, nem tudo ali a gente pode falar que é real. Então ele toca bem nesses aspectos éticos de pesquisadores, principalmente da antropologia, americanos e franceses, de algumas pesquisas ali que não tinham, que realmente trouxeram um malefício muito grande. E aí eu queria te perguntar até que ponto que você traz uma pegada crítica também nos seus estudos, através das falas que você tem analisado, né, dessa colonialidade, né, que acaba que prevalece, né, e até que ponto que você traz, não sei, né, alguns autores, né, que discutem a decolonialidade para falar sobre essas ciências, sobre tudo que é constituído e construído dentro da ciência, onde se prevalece, né, esse olhar de uma superioridade branca, europeia, masculina e heterossexual, a gente pode pensar assim também.
Então, seria um pouco nesse aspecto para depois a gente falar, de repente, sobre a metodologia também. Mas os meus parabéns e um prazer escutá-la. Também. Responde direto a mais alguma questão? Eu acho que sim, Carol, porque assim, Tá. como o grupo está pequeno e nós temos um prazozinho, eu acho que a gente pode, né? Porque às vezes na sua resposta a um colega, uma outra questão pode ficar esclarecida, né? Vamos fazendo assim, se a gente achar que o tempo está ficando pequeno, a gente pode fazer blocos. Mas eu acho que para bater papo assim, no pequeno grupo fica melhor. César, essa questão crítica, né, eu acho que ela é muito contemplada na própria tese da Rosana. A Rosana Dent, ela tem um trabalho desde do doutorado dela. Ela é historiadora da ciência, mas ela trabalha no departamento da Universidade de Pensilvânia, o departamento de Sociologia e História da Ciência, que tem uma perspectiva muito sociológica e antropológica, né? Então, assim, esse ano de 2020 não, e provavelmente 2021 não, a Rosana vem como desdobramento da tese dela, todos os anos, a tese dela é sobre a pesquisa científica com a história da pesquisa científica com o Chavante. E ela vem todo meio do ano para a tribo. Ela é historiadora, mas ela faz por quê? Um desdobramento da tese dela que faz parte da tese, mas que ela está desdobrando, é que ela trabalha com a memória dos indígenas sobre a presença dos pesquisadores na tribo, né? Então, ela fez um levantamento no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, de um conjunto de imagens de antropólogos, geneticistas que frequentaram as aldeias do Chavante, sobretudo a Pimentel Barbosa, e ela trabalha com os mais antigos estão falecendo todos, né? Ela vira e mexe, a gente conversa, ela fica desesperada, né, do que está acontecendo, das condições, né, de vida dessas populações, e, enfim. Então, isso está muito bem contemplado, porque ela conta essa história não só a partir da perspectiva dos geneticistas, tanto que ela volta a essas entrevistas porque ela largou essas entrevistas, porque se torna central na tese dela, né, a narrativa dos indígenas. Não tanto as narrativas dos geneticistas, não tanto as narrativas dos antropólogos, mas as duas coisas, né? E essa parte mais de uma história da genética, ela abandona ao longo da tese dela e me convida para trabalhar junto com ela essa parte, né? Então, o trabalho dela é essa economia emocional, essa relação subjetiva, né? Essa relação de afeto, né? Que acaba, porque para você fazer uma etnografia, para você fazer um trabalho com essa população, tem todo um ritual de pertencimento, de troca de presente. Então, toda vez que ela vai para a tribo, ela vai com uma mala só de presente para os indígenas. É café, açúcar. Na última vez, ela comprou 4 pneus para as caminhonetes para a caminhonete da aldeia, né? Então, ela meio que ela fala que ela vem com uma relação meio pré-concebida e que essa troca de presente seria algo ruim, né? Aquele escambo que a gente aprende, né, da relação dos indígenas com os europeus. Mas essa é uma estratégia utilizada pelos indígenas para eles terem uma relação de algum tipo de poder sobre o pesquisador que está lá, né? Então, há uma hierarquia entre os presentes, quanto melhor presente, mais eles abrem a tribo, e ela relata isso, né? Que para ela fazer essa pesquisa, ela teve que ser adotada por um ancião, que torna ser o pai dela, né? E aí ela vai mostrar historicamente que isso faz parte, né? Que é uma co-modelação, porque a própria ideia de Chavante é uma coprodução dos cientistas sobre o Chavante e uma adoção dos próprios Chavantes dessa identidade, né? E aí ela mostra que essas relações
afetivas, né, fazem parte dessa interação entre, independente do campo de conhecimento, se é a genética, se é a antropologia, né, esse pertencimento à comunidade é fundamental, né? Os homens participar dos rituais. E aí, assim, dentro dessa perspectiva decolonizadora, né, ela fala, né, qual que é essa experiência dela com uma mulher norte-americana que vai fazer uma pesquisa numa aldeia, né, nos rincões do Brasil, né, e ela vai relatar os desconfortos com a outra cultura, com esse estranhamento, quando ela chega lá sozinha para fazer pesquisa, uma mulher sozinha, o indígena vai e fala que quer casar com ela, o que você está fazendo aqui sozinha, eu quero casar com você, né? Então, assim, essa dimensão é até uma reflexibilidade a partir da própria metodologia que ela aplica, né? Então, ela relata a experiência dela. Está muito bem contemplado. O que a gente quer fazer é realmente algo que ficou da tese dela, que é contar, trazer essa perspectiva dos geneticistas mesmo, né, sobre essas pesquisas, entendeu? Isso está contemplado em outros trabalhos e essas questões éticas, né, que são o uso dessas amostras. Então é algo que é muito difícil de tocar com eles, né? Lá no Rio Grande do Sul eles têm essas amostras que foram coletadas no momento que nem existia comitê de ética. Vira e mexe eles usam essas amostras, em determinado momento eles tiveram autorização para usar. Então, assim, essa sensibilização, né, sobre a historicidade da ciência é muito importante para dar essa dimensão, uma outra dimensão ética para o material que eles têm. A gente quer sensibilizá-los dentro dessa perspectiva, né? É um dos produtos que a gente gostaria de conseguir alcançar, né? Enfim, seria isso. Acho que eu te respondi. Mais questões? Bom, seguimos, né? Eu queria fazer 2 comentários, Carol, assim, mais a partir do potencial desse material aí, para a gente pensar a história dos laboratórios, né? A história dos laboratórios científicos, quaisquer que sejam eles, né? Assim, os fragmentos de entrevista que você trouxe, e você disse isso também, né? É incrível como, a partir das narrativas, a partir da oralidade, você tem como recuperar, não sei se essa é a melhor palavra, algo que é da cotidianeidade dos laboratórios, né? E que certamente não vai estar escrito nos relatórios de pesquisa, ou se vai estar por um pesquisador mais sensível, vai ser uma sutil notinha de rodapé, mais formal, agradecimento, né? E que eu acho que é muito bacana, né? Eu acho que é muito bacana despertar, acho que um pouco que você disse no início, como que a história oral ela pode compor, né, a história da ciência, a história dos laboratórios e, né, a própria narrativa dos cientistas, trazendo aí essa... eu falei cotidianeidade, mas é um pouco da humanidade também, né, que assim, é o sujeito para além do cargo, ou do título, ou da responsabilidade que ele tem, quer seja um laboratório... quer seja um laboratório, qualquer laboratório, né? E é muito interessante, que é um ponto interessante para vocês, né? Que é um sujeito que lida com sujeitos. Né? E que é só na oralidade, né, que essas pessoas vão expressar, como lá o técnico de laboratório expressa o nojo que ele tem né, do indígena quando ele chega na aldeia, né? Ou essa relação interpessoal que se estabelece entre, né, o pesquisador e aqueles sujeitos que estão ali, que faz parte dessa dimensão humana da pesquisa, né? Também tem isso, é algo super interessante que essa pesquisa também aborda, né? E outra questão que me chamou a atenção, se eu entendi bem, assim, tem mais a ver com uma outra dimensão, assim, como que determinados temas vão se tornando temas relevantes para a ciência no sentido amplo, né? Assim, essa conexão entre as preocupações dentro do clima da Guerra Fria, né? Dentro do clima da Guerra Fria, as preocupações com a radiação, porque não acho que os Estados Unidos estavam preocupados com a radiação pelo que já tinha acontecido na Segunda Guerra, estava preocupado com o que poderia acontecer, né? Como que isso
deslancha um tema, deslanchar um tema aqui, eu estou dizendo, se deslancha no sentido de fomento, financiamento, expansão, e como que isso depois respinga na América Latina. Ou seja, nessa perspectiva aí colonial, como que isso depois vai respingar no Sul, né? Né? Quer dizer, um grande financiamento lá que vira, muito paradoxal, né? Que pode virar uma outra ação colonizadora, né? Quer dizer, tem um ciclo que pode ser captado a partir da narrativa dos sujeitos, né? Isso me chamou muita atenção, assim, do ponto de vista do conteúdo, né? E do ponto de vista da metodologia, eu fico imaginando que esse programa aí, vocês estão trabalhando com poucas entrevistas, mas eu fico imaginando que estudos onde a quantidade de entrevistas é muito grande, talvez esse programa tenha uma potencialidade enorme, né? Sim. E aí, assim, a gente encara sobretudo a Rosana, né? Vamos dizer assim, essa pesquisa atual como uma antessala, no caso dela, para pesquisas futuras, já saber mexer com isso, né? Já saber lidar com esse software permite esse trânsito, né? Em pesquisas que vão envolver uma enorme quantidade de entrevistas, né? É meio que um treinamento mesmo, né? Para pesquisas, sobretudo quem trabalha com história da ciência, né, nessa segunda metade do século XX, que a história oral passa a ser um elemento importante, esse conjunto de questões que a gente faz, né, ter um banco de entrevista, montar, né, uma base de dados de entrevistas, né, e poder analisá-las, extrair os dados delas da melhor maneira possível, vamos dizer assim, é algo que ela e eu, eventualmente, teríamos como horizonte, né? É um pouco um treinamento, né? Numa metodologia que é algo meio sofisticado mesmo, né? Vamos dizer assim, é algo que está em voga nos Estados Unidos, assim, em termos de análise de história oral e de depoimentos nas ciências humanas, né? Esses softwares têm sido meio que uma moda lá. Carol, posso? Eu queria perguntar justamente nessa direção aí da metodologia que você estava falando, né? Achei legal, você falou até a palavra treinamento, né? Na história, a gente está cansado de ouvir, né? Que quem deve fazer esse cruzamento das fontes, né? Até mesmo duvidar das fontes, é o próprio historiador. E aí, eu queria ouvir você falar um pouco mais, então, como que tem sido realmente essa experiência, né? De também, para além dessa sensibilidade de historiadoras, né? Tanto sua quanto da sua colega, como que vocês têm lidado com esse software, né? Porque, às vezes, os cruzamentos, vamos dizer assim, que saem, né? Dessas categorias todas, alguns podem ser tendenciosos, outros não, se vocês percebem isso no cotidiano da pesquisa, como que vocês lidam assim com possíveis imprevistos ou não? Posso emendar? Porque a minha questão tem a ver com o programa também, assim, um pouco no caminho, Carol, pode ser? Assim, pode ser. E a minha pergunta, assim, tem a ver com a minha ignorância do assunto, né? Então, assim, eu consigo perceber uma potencialidade, vamos dizer assim, do software, né, para determinadas perguntas, vamos dizer assim, né? Ao mesmo tempo, eu queria pensar fragilidades, vamos dizer assim, né? Então, assim, fico me perguntando, assim, como eu não conheço exatamente o funcionamento do software, né? Assim, dessa busca que ele vai fazendo, dessas palavras-chave, né? Qual que vai ser o lugar, assim, de algumas sutilezas que precisariam do olhar, vamos dizer assim, do pesquisador e não do programa, né? Vamos dizer assim, para essa compreensão da fonte, enfim, era um pouco nesse sentido. E só para dizer também que foi muito bom te ouvir, tá? Porque pela primeira vez na minha experiência com a pesquisa, eu vou trabalhar com a história oral, que tem a ver com o meu projeto do estágio probatório, né? Então, foi bom te ouvir, assim, porque vai reforçando umas coisas que eu tinha pensado, enfim, né? Especialmente quando você demarca a dinâmica da historicidade, enfim. Muito bom, obrigada.
Então, a gente está penando, não é algo, software não é algo simples, mas a questão que se coloca é que para alimentar o software, você tem que ter uma teoria, você tem que ter um pensamento. Ele não funciona se você não tiver um pensamento, não funciona se você não criar uma série de categorias que remetem às palavras-chave, né? Então, o software ele vai produzir relatórios a partir dessa teoria, dessa categorização e dessa codificação que a gente coloca nele. Entendeu? Então, assim, o trabalho do historiador ele é feito antes de alimentar o software. Não sei se vocês conseguem entender, né? Então, a pergunta da pesquisa, ela está estruturada naquela tabela que eu mostrei para vocês, né? Que são, né, os eixos temáticos, como que esses eixos temáticos podem ser expressos em palavras-chave. Então, assim, às vezes a gente encontra excertos que têm significados de palavras-chave que a gente não tinha pensado antes. Então, a gente tem essa liberdade de inserir outras palavras-chave. Aí a gente conversa entre a gente, eu acho que dá para inserir essa palavra-chave que vai produzir uma série de... Entendeu? Então, assim, é uma coisa dinâmica, mas ele não funciona se você não tivesse essa pergunta histórica. Entendeu? Ela não tiver uma estrutura teórica para ler essas entrevistas. O software ele vai extrair os dados a partir das perguntas que a gente está fazendo, que são estruturadas naqueles eixos. Ficou claro para vocês? Né? Então, é esse o desafio, né? A produzir o código a partir dessa estrutura teórica. Que a gente já tem, a gente como historiador, a gente construiu para poder pensar essas entrevistas. Ele é um mecanismo de extrair esses dados e mostrar, né, que um determinado entrevistado, por exemplo, né, ele tem uma tendência a falar mais das questões da ética, entendeu? Depois ele produz gráficos, né? Então eu posso pegar a entrevista do Salzano, né, e mostrar, por exemplo, pedir o software para produzir um gráfico sobre as palavras-chave principais da entrevista do Salzano. E ele vai mostrar de que o Salzano falou mais. Né? Então, ele falou mais da experiência dos Estados Unidos, ou quando ele falou da questão ética, o que ele abordou mais. Então, você pode pegar por ética, ou você pode pegar por coleção, por questão teórica, você pode pegar por entrevistado. Então, quando os entrevistados falam de ética, o que eles falam mais? Então, vão ter lá as palavras-chave mais frequentes e os excertos que se relacionam com essas palavras-chave. Entendeu? Então, o software não funciona se você não tiver se você não construir esse pensamento para alimentá-lo. E o trabalho do historiador está nessa estrutura teórica. E tentar expressar essa estrutura teórica por meio dessa codificação. E por isso que é tão difícil. Né? Por isso que a gente se reúne toda semana para poder, né, ir ajustando até para poder entender como funciona. A gente não sabe ainda operar com ele naquilo, toda a sua potencialidade, e por causa dessa dificuldade mesmo, né, de transpor um pensamento para alimentar em códigos que alimentam o sistema, que vão produzir esses relatórios que a gente vai mobilizar no livro que a gente vai escrever. Carol, só te perguntar um pouquinho nisso que a Giovana traz, que foi algo também que eu tinha pensado, e pensando um pouco nessas subjetividades, né? O não dito, o shift, né? O ato falho. Eu queria saber se vocês conseguem fazer uma codificação disso para que o software ele possa ler isso, porque eu já trabalhei, por exemplo, com o NVivo, né? Mas eu fiz esse trabalho com textos impressos, então é mais duro, né? Se a gente for pensar assim. E aí eu fico pensando quanto que na história oral, né? O não dito e o gestual e tudo isso, né? Que permeia esse corpo que fala também, ele acaba sendo quantificado por um software, né? E até que ponto que esse aparecimento de softwares também numa pesquisa que é qualitativa
não é uma tentativa de quantificá-la também, né? Eu fico pensando um pouco nisso quando eu trago esses softwares também para as minhas pesquisas, mas que é algo que é necessário quando o volume é muito grande, né? E aí funciona como se fosse um machine learning, né? Que a gente vai ter que codificar realmente esse software para ele conseguir ler esse tanto de material que muitas vezes a gente não vai nem ter tempo, né, de realmente fazer essas análises. Então, acho que são dois planos diferentes, né? Um plano é esse de você produzir uma categorização desses dados, né? Agrupar esses dados, agrupar as entrevistas ou trechos da entrevista a partir dessa estrutura teórica que a gente fez. Outra coisa é o plano do sujeito, né? Da fala do sujeito, né? Então, esses não ditos, né? Isso vem a partir da nossa interpretação, que o software ele não anula o plano do sujeito que está ali, né? Ele só proporciona essa possibilidade de agrupar os dados, aproximar, né? De entender tendências na fala dos geneticistas. Ficou claro, né? Mas o plano subjetivo do sujeito, né? Isso não fica de fora da análise, com certeza. Isso está para além do software, né? Isso vai desde a transcrição, de quem vai transcrever, se vai conseguir captar da fala do sujeito ali um engasgo, uma pausa, né? Ou do próprio entrevistador que vivenciou a experiência de interação com o entrevistado, né? E que vai lá na sua anotação ali fazer uma observação de uma coisa que a pessoa se sentiu desconfortável para poder falar, né? O software é um outro plano de análise de dados que a gente quer. A questão do sujeito, né, da subjetividade, né, isso vem com confronto com outras fontes, né, vem ali com a interpretação, com o trabalho do historiador que o software complementa, né? Isso não fica de fora, né? É um pouco isso. O software nos oferece uma outra perspectiva ou uma possibilidade de fazer esses cruzamentos, entendeu? Em que sem ele seria algo mesmo braçal, manual, né? E que o software nos ajuda a fazer isso. Tá bem? Beleza, Carol. Quer falar, César? Eu ia fazer um comentário. Não, eu só queria falar que está tudo certo. Então, assim, eu acho bacana, Carol. Bom, eu acho bacana a preocupação, né, de Diogo, de Giovana, de César. Eu acho bacana também o retorno da Carol. Enquanto vocês conversavam, eu fiquei pensando naquela frase clássica do Sertor, que ele fala: tudo começa com o gesto de separar, organizar e dar um outro tratamento. Estou falando, ele não fala isso, falou outra coisa, aos documentos que estavam organizados de alguma forma, né? Então, assim, eu acho que isso está na matriz do nosso trabalho, vamos dizer assim. O que eu acho que a gente não pode perder de vista, e aí não é só com este programa, mas é com qualquer outro, é que isso é uma ferramenta, né? Então, assim, a gente é que manda na coisa, a coisa pode mandar na gente, né? Assim, eu acho que esse é um pressuposto fundamental. Então, eu acho muito, muito bacana quando a Carol fala assim, olha, o trabalho do historiador é antes, né? Estou entendendo assim, o trabalho do historiador, como diz o Diogo, são as perguntas. As perguntas, né? Que pergunta que eu vou fazer para essa fonte? Eu estou entendendo o software como uma forma de operacionalizar isso, ou seja, como uma ferramenta, né? Muita gente que trabalhou com história oral para valer, antes de uma ferramenta como essa, fazia isso colando na parede, entendeu? Então, da entrevista A, B e C, eu tirei isso aqui e colei na parede. Eu fiz isso com as minhas fontes, eu colava na parede, né? Assim, então, assim, eu acho que é uma artesania que agora você pode fazer a partir da contribuição de uma certa tecnologia. Agora, falei de advogado do diabo, por quê? Agora, que tem gente na história que vai usar isso para fazer história meia boca, tem. Essa aqui é a questão. Como tinha antes de inventar os programas também. Né?
quem vai fazer agrupamento conveniente, que vai produzir indicador conveniente de acordo com seus interesses e não de acordo com um mapeamento exaustivo do que as pessoas estão falando, não precisa de um software para fazer isso, já fazia antes. Mas a gente sabe que vai ter muita gente que vai fazer isso também, né? Já está fazendo. A gente tem notícia aí de uns estudos históricos que já estão achando que esse reinado da ferramenta vai substituir o trabalho do historiador. Então, assim, eu acho que são pontos de tensão que não são novos. Queria dizer isso. O ponto de tensão não é novo, né? Talvez o tipo de caneta é que seja, né? O tipo de ferramenta é que seja, né? Então, Diogo, para construir a estrutura teórica, eu tive que ler todas as entrevistas. Já li tudo, né? Posso até mostrar aqui, tá até aqui em cima. Aqui, ó. As entrevistas tá tudo marcado. Aqui. Tá aqui, impressa, marcado com post-it, né? Do que as entrevistas falam, né? Para ir produzindo essa estrutura teórica, para produzir essas palavras-chave. Tem um trabalho de historiador anterior, né? Para ter uma dimensão do que é relevante ou não, do potencial da entrevista ou não, para tratar tal tema, tá tudo aqui. Né? Tem um outro caderninho aqui, né? De brainstorm de palavras-chave depois da leitura das entrevistas, né? Dessa categoria, tá tudo aqui, tem tudo feito à mão antes de botar para o software. Entendeu? O software depois vai fazer esses cruzamentos que eu teria que fazer à mão, né? E de maneira gráfica, né? Com cor, bonitinho, entendeu? É isso que o software vai fazer, mas, né, tem um trabalho anterior ali de operação historiográfica, né? De operação de fonte aqui, né? É isso. E você comentou também de que a ferramenta ela está aberta, né? A ferramenta, você não é refém da ferramenta. Não. Então, eu lembro, por exemplo, eu sempre gosto de dar um exemplo que são os tais anais da 7ª conferência, né? A primeira vez que eu li aquela documentação, eu vi um monte de coisa. Na medida em que eu ia sofisticando meu olhar sobre o período, né, da década de 30, quando eu lia de novo aquela documentação, eu falava assim, gente, mas como é que eu não vi isso aqui da primeira vez que eu li? Então, é possível que vocês três, né? Na medida em que o programa extrai um excerto, é possível que quando você lê o excerto, fala, nossa, mas eu já li isso e isso não tinha me chamado a atenção e agora me chamou a atenção. Que eu acho que é um trabalho permanente, né? Isso é da ordem do trabalho permanente de análise das fontes, né? E esse trabalho integrado permite, por exemplo, a gente já teve uma reunião sobre isso, de ajustes, né? De ajustar as compreensões. Então, assim, excertos que a bolsista lê como uma coisa, e eu leio como outra, e a Rosana lê como outra, né? E um complementa o outro, né? O olhar, né? O entendimento que ela faz de um trecho. A gente fez esse exercício, né? As três produzia o códice de uma mesma parte da entrevista, né? E de trechos, assim, que a bolsista atribuiu uma determinada palavra-chave, eu atribuí uma outra e a Rosana outra, entendeu? E uma complementa, né? São complementares. E isso também é o legal de poder trabalhar em conjunto e poder discutir como cada uma está lendo a entrevista. Isso tem sido muito legal também. Cheia de ideias aí, Yara, para a coleção História Oral do CEMEF? Na verdade, desculpa, eu não estava nem pensando na coleção do CEMEF, eu estava pensando na minha dissertação de mestrado, em projetos que eu participei antes ao longo da minha formação. É aquela coisa assim, é muito legal, Carol, sua fala, muito legal mesmo, assim, mas traz também muitas questões que a gente já estava conversando no CEMEF antes da pandemia, mas é claro que isso vai ser retomado, de pensar na história dos laboratórios da escola, né, Meili? A Cristina, a gente vai conversar com a Cristina depois, porque isso é algo que ela já falou que interessa muito a ela, né? Pensar uma incorporação nova de acervos, mas é claro que nesse momento isso não tem condições, né, da gente fazer isso. Talvez pensar nisso, sim, né? A gente poderia construir isso em ideias, mas eu estou falando que eu pensei mais em mim e na minha dissertação e em outras coisas, que meu primeiro contato com a história oral foi na graduação,
e era um projeto que era de história da ciência, né? Que era a Memória Oral da Ciência na UFMG. A gente fez mais de 30 entrevistas com professores da universidade de vários campos diversos, todos os campos, né? Quase todos da universidade. E pensa, né? Um projeto desse tamanho, você fazer uma análise de entrevista por entrevista para estabelecer conexões porque eu fiquei pensando muito nisso quando você disse desse software, né? De 8 entrevistas. Eu falei, poxa, 8 entrevistas, não, pensando aqui comigo, tá, ok. Mas quando você disse que a ideia de fazer algo maior, né, um treinamento para algo maior, fica mais, faz mais sentido, né? Porque do jeito que você falou, Carol, parece algo tão trabalhoso, né? O software, eu acredito que seja mesmo, porque você tem que refinar ele, né? Quase como afinar um instrumento mesmo para extrair as informações que vocês desejam. Aí eu, mais analógica, fico pensando assim, gente, isso é mais trabalhoso do que isso que a Meili falou, do colar o papelzinho, do usar teclas de atalho ali do Word para extrair alguns dados e ir anotando no papelzinho do lado. Eu fiquei muito com essa questão mesmo, né? Porque essa coleção de entrevistas que está lá no Núcleo de História Oral, né, da FAFISH, da Memória Oral da Ciência, na época era bolsa de iniciação científica, né, e tal, mas no meu mestrado, muitos anos depois, não trabalhando com História da Ciência exatamente, né, era uma perspectiva de pensar as relações do FMG com a ditadura militar, e isso, porque isso apareceu nas entrevistas. Inicialmente, isso não era um tema do nosso roteiro, mas as pessoas falavam sobre isso. E aí isso virou um tema, né? Que inclusive, os professores que faziam parte foram percebendo o quanto foi significativo o financiamento da ditadura para o desenvolvimento científico brasileiro, né? Nos anos 60 e 70, construção das pós-graduações e tal. E aí eu voltei nessas mais de 30 entrevistas, né? E não foram todas que falaram dessa temática. Então, não vou dizer que eu usei exatamente todas na minha dissertação, mas eu voltei nelas e fui lendo, cabo a rabo, tentando pegar as sutilezas, lembrando também, porque eu já conhecia. Então, foi mais apesar de ser digital, né, os PDFs que eu li, mais analógico mesmo, né? Ctrl+C, Ctrl+V dos trechos, criando arquivos separados das informações que eu queria extrair, né? Que também é trabalhoso. Mas a ferramenta também parece ser muito, muito, muito trabalhosa também, né? Para a gente aprender a usar ela de uma forma que tenha impacto no nosso trabalho, né? E que seja qualificada, né? Não só uma extração de dados que, como o César bem disse, fica parecendo um trabalho também quantitativo. E aí, Carol, eu lembrei assim que nesse projeto a gente entrevistou um cara da genética, que ele na época ele era quase que um rockstar, né? Ele apareceu até na novela O Clone da Globo, o Sérgio Pena. Sérgio Pena. E, inclusive, a nossa própria entrevista com ele, eu lembro que eu fui, acho que foi a Betânia, e assim, ele tinha muito uma postura de estrela, sabe? E ele ganhou muito dinheiro, né, com genética, porque ele não era da UFMG, ele mantinha, acho que talvez pelo status, né, enfim. Ele criou um laboratório de genética, eu não lembro se ele falava que foi o primeiro do Brasil, o primeiro da América Latina, ele era o primeiro em várias coisas que ele gostava de falar, né. Fez o primeiro teste de paternidade, e ele ganhou muito dinheiro com isso, né. Mas porque você fala, mas tinha dimensão ética também no trabalho dele, tinha algumas questões sobre... que ele fazia pesquisas com populações e tinha debates com antropólogos, enfim, é uma entrevista, eu sei que não é o foco de vocês pensar o Brasil todo, né, é o departamento do Rio Grande do Sul, mas me veio à mente, assim, essa entrevista do Sérgio, mas era um foco do projeto, e que é claro que está na mente de vocês, né, é compreender como que a história oral, ela traz uma subjetividade. Eu gosto muito do Alessandro Portelli, que ele traz muito isso, né, de que é uma subjetividade dos indivíduos que ela não vai aparecer em muitos outros lugares, né? De como eles narram o seu próprio passado também, né? De como eles reconstroem essas narrativas deles sobre a constituição do campo, né? E a gente foi vendo nessa pesquisa nossa em vários cientistas, isso que você comentou. Por que a pessoa escolheu um certo objeto de pesquisa ou outro? Às vezes a gente acha que foi por uma questão científica. Não! Às vezes é uma questão pessoal, de financiamento. Por que ele foi para tal instituição fazer pós-graduação e não foi para outra? Não foi porque ele quis, né? Tem outras contingências ali no meio do caminho que levam a pessoa a seguir aquela trilha, um laboratório a seguir aquele caminho, né? Aí eu pensei mais um pouco também lá no CEMEF, né, Meli? Assim, da nossa ideia de pensar uma história dos laboratórios, e a gente nem tinha pensado na história oral, né, a princípio nisso, mas seria muito legal conectar, né? Eu falo no CEMEF, se a gente conectasse receber acervos
físicos dos laboratórios e também fazer entrevistas com os sujeitos desses laboratórios. Seria um projeto muito legal. É aquilo que eu disse no início, né? Envolver os próprios cientistas na produção da documentação histórica, e a historial seria uma dessas documentações, né? Então, outro potencial que eu nem disse, que é importante para a história dos laboratórios, por exemplo, a fala de um cientista ajuda a contar a história de um instrumento, por exemplo, né? Do uso, dessa dificuldade, do que isso significa em termos científicos, como que aquele grupo lidava com aquele instrumento, né? E o que eles produziam a partir daquele instrumento. Isso só se capta pela história oral, né? E esse envolvimento dos cientistas com a produção da documentação não é só trazer a documentação, né? Então, vamos supor que ele tem lá uma coleção de livros, que é algo que interessa vocês, né? Então, às vezes, o depoimento do cientista sobre aquela coleção, né? Como que ele constituiu aquela coleção de livros, por que aquela coleção de livros é importante, né? Para aquele laboratório, para a pesquisa que é realizada naquele laboratório, ou uma coleção de objetos, de instrumentos, né? E é a história oral que vai revelar esse backstage, né? Que não está na publicação científica, que está na experiência daquele cientista. Isso foi aparecendo um pouco nas entrevistas que a gente fez em 2019, né? Meili, Giovana também estava lá presente, dos 50 anos de federalização, algumas mais pontuais, a gente conseguia identificar isso, né? A do Emerson Silame é uma, né? Que ele vai contando como que foi constituído o laboratório e por que de certas escolhas, por que de certos caminhos, né? Claro que é só um indivíduo dando a perspectiva dele sobre um laboratório, né? Ele não tem a narrativa, nenhum deles teria a narrativa oficial de um certo espaço, né? Mas nessas entrevistas isso ia aparecendo, sabe? Não era nem exatamente também, é isso, né? Os temas vão surgindo, não era exatamente o foco, mas isso forma, né? A pós-graduação, isso constitui grupos de pesquisa, linhas, financiamento e por aí vai, né? Algo que eu lamento muitíssimo é que o Ângelo Machado faleceu, né? Ano passado, e a gente ficou adiando o depoimento dele sobre a constituição da coleção científica dele. A gente adiou, aí a gente tinha notícia que ele não estava muito bem de saúde, e a gente adiou, a gente não conseguiu, né? Mas lamento muitíssimo, que era uma coisa muitíssimo interessante para fazer, pegar aquele indivíduo e contar a história da coleção, onde que ele achou aquela libélula, o que aquela libélula significou, e fazer isso com o Ângelo seria fantástico, ele tem uma conversa muito boa, né? E é um pouco isso, né? Acho que são essas tramas, né, que não está ali na publicação científica, né, que a história oral ajuda a desvelar, né? E a gente tem visto isso no nosso trabalho, né? E por outro lado, eu fico pensando, né, que você tocou, né, assim, algumas questões que são bastante presentes na ciência, que passa por uma infinidade de aspectos, mas também pelas relações de poder, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, uma variedade de entrevistas de um mesmo laboratório, ela também é reveladora de como cada um vai compor sua narrativa, que lugar ele está construindo para ele nessa história, que às vezes é incompatível com os documentos escritos com as outras entrevistas. Então, isso também é interessante, né? As tensões, elas ficam, às vezes, mais palpáveis, né? E quando você mostra isso aos cientistas, é como se você estivesse lembrando a eles permanentemente essa dimensão de humanidade, essa dimensão de sujeito que eles portam, inclusive quando eles estão dentro do laboratório, vestido de jaleco, né, etc., né, que às vezes ainda numa perspectiva muito idealizada de ciência, a gente vê pesquisadores ainda sustentando uma aura de neutralidade, né, naquilo que eles fazem, quando, na verdade, as narrativas sobre a experiência vão mostrar isso, né, as escolhas, as relações de poder,
né, os arranjos, as hierarquias, né? Quando a gente tem esse recorte de um departamento, né, a partir dessas trajetórias individuais, a gente pode pensar até numa prosopografia, né? Como que essas experiências dos indivíduos, lidas no seu conjunto, né, elas podem ser reveladoras, né, de uma série de características daquele departamento, de tensões daquele departamento, né? É um pouco também algo, ao invés de contar a biografia, né, do Salzano, que já tem muito trabalho com isso, né? Mas contar do grupo dele, né? A biografia do grupo, né? E é um pouco a nossa ideia também. Alguma coisa, pessoal? Algo mais? Eu queria te perguntar uma coisa, Carol, que não tem a ver com o que você nos apresentou hoje, né? Mas, assim, visitando o seu Lattes hoje, né, para poder escolher aí como que eu ia te apresentar, eu vi que recentemente você publicou um trabalho com o André. Sim, do André, lá do Rio Grande do Sul. Isso, sobre a questão dessa produção de uma certa normalidade. Queria te perguntar, primeiro, se você quer comentar rapidamente sobre esse artigo e se vocês têm uma versão dele em português ou ele está só publicado em inglês mesmo? Ele só está publicado em inglês. Né? Eu achei interessante, acho que tem muito a ver com coisas que a gente continua pensando no campo da educação física, né? Como que essa classificação dos corpos, ela nasce lá nos anos 30, para afirmar um ideal, né? Um ideal que vocês chamaram de médio, normal e bonito, né? Então, assim, achei interessante isso. Se pudesse falar um pouquinho, porque acho que tem a ver com a educação física e tal. Tá. Então, esse texto que eu produzi com o André, eu recebi um convite de um pesquisador de história da eugenia argentino. Ele estava organizando um dossiê, né, numa revista de estudos, se não me engano, ibero-americanos, né, um jornal americano. O que eu poderia contribuir de original era trazer essa perspectiva dentro da cultura física, né? A relação da biotipologia com a cultura física e produção de ideais de corpos, né? E aí, como o André também trabalhou na tese dele a questão da biotipologia bem centrado na questão da educação física, eu o convidei, né, para fazer isso. E aí a gente produziu aquele texto com esse diálogo, né? E aí ele passa pela questão da raça, né? De como a biotipologia tinha uma faceta também relacionada com a classificação racial, com a questão da beleza, e a beleza a gente trabalha com a biotipologia da mulher. E, né? Então, essa classificação biotipológica para o tipo da mulher, e a questão da estatística, né, da média, né, relacionado com essa ideia de uma normalização, né, que passa por representações estéticas também, uma questão de ordem matemática, mas por representações estéticas clássicas, né, as estátuas gregas como referência dessa normalidade, né, e dessa normalidade estatística. No caso da mulher, como que a biotipologia passava pela sexualidade do corpo da mulher, né? Então, determinados corpos atribuídos a mulheres menos ou mais femininas, né? Ou menos ou mais masculinas, a partir do corpo, da forma do corpo daquela mulher. Assim, que eu me lembro, já tem um tempinho. Foi mais ou menos isso. Eu não conhecia esse texto, achei muito legal mesmo, né? Assim, eu acho que é um pouco para divulgar, né? Para despertar a curiosidade da leitura, porque eu acho que é um texto importante para a história da educação física, né? Acho que demarca elementos importantes para a história da educação física e demarca elementos importantes de uma questão que o próprio André vem discutindo, né? Nos estudos dele,
que é essa espécie de neo-eugenia, né? Que a gente está vivendo agora a partir de alguns imperativos de mercado, né? Mais do que talvez por imperativos científicos, mas hoje talvez mais por imperativos de mercado, né? E de mídia, mercado e mídia, né? Enfim, era... E a gente trabalha com imagens, né? A fonte principal são imagens, então a gente trabalha com 3 ou 4 imagens, que são as fontes principais do artigo e que a gente desdobra para discutir essas questões que eu disse, né? Mas se for de interesse, né? Se vocês souberem de algum tipo de coletânea, né? Que queira abrigar o artigo traduzido para o português, né? Da história. Seria legal, isso. Não há problema nenhum, né, de traduzir uma versão em português para publicar, para circular para vocês. Bacana. A gente te dá notícia se a gente tiver sugestões aí. Sim, a gente traduz, isso aí é tranquilo. Mas foi feito bem focado nessa publicação, né? Desse convite. E é isso. Então, pessoal... Ai, tá dando um eco aqui para mim. Alguma questão a mais? Será que a gente já pode ir para os agradecimentos, a Carol? Eu só queria fazer uma observação. Eu tenho feito, né, a partir dessa interação lá com a Rosana, né? Então, eu tenho tido acesso a um universo acadêmico norte-americano e eu tenho feito uns treinamentos, sabe, em história oral. Semana passada eu fiz a semana toda. Esse é bem elementar, mas eu fiz no início da pandemia da Columbia University, que é um centro bem especializado em história oral nos Estados Unidos. Se for de interesse de vocês, uma pesquisadora que trabalha com história oral e conhecimento incorporado. Né? Então, você se mexe com a educação física, com essa dimensão do corpo, né? Eu pensei na hora, assim, de cara em vocês, assim, e ela explicando, ela é uma pesquisadora negra, né? E que trabalha com relatos de populações afro-americanas, né? Na área de literatura e ela foi muito interessante, assim, como você captar essa experiência corporal na fala, na entrevista, assim, né? Então, assim, no gesto, no jeito de falar. Então, como ela trabalha com questões relacionadas com racismo, opressão, né? Então, assim, como numa fala, num gaguejar, você percebe ali que por trás tem uma incorporação ali de uma experiência de opressão e eu pensei muito nisso, assim, talvez aí para alguém que se interesse do grupo de vocês, né, dessas técnicas, né, de entrevista para captar essa ideia de um conhecimento incorporado, né, dessa dimensão corpórea da experiência, né. Então era só isso. Eu acho que tem Como muito... que ela chama, Carol? Nossa, agora... Você não tá lembrando? Não, mas eu tenho acho que eu tenho o link da gravação. Né? Legal, eu interesso. Eu vou procurar aqui se eles ainda estão ativos ainda. Depois eu mando para a Meili, a Meili circula com vocês. Foi muito legal. Essa é uma dimensão, inclusive, difícil da gente captar, né? Eu acho, assim, na entrevista. Por isso que eu acho que sempre tem um caderninho de campo, né? Quando você é um entrevistador, assim, é fundamental, porque tem coisas que você esquece, né? Desse gestual, do recebimento, da conversa antes do gravador ser ligado, na conversa depois do gravador ser desligado, né? E ela é muito dialógica, né? Porque ela é com você, né? Assim, o gestual do entrevistado, ele é correspondente ao seu, né? A quem é você? Eu falo assim, uma coisa, não sei, eu estou entrevistando alguém para uma pesquisa de mestrado. Outra coisa é você entrevistando alguém como professora já da universidade para uma outra pesquisa. É o mesmo indivíduo, né?
mas o comportamento dele e até a linha que a entrevista vai seguir, ela vai ser totalmente em diálogo com você, né? É essa troca. A história oral é sempre essa troca, né? Entre o entrevistador e o entrevistado, né? E ela fala exatamente desse ponto, né? Como você fazer numa situação de pessoas que sofrem, né, violência, opressão, racismo, né? Como você conquistar a confiança daquela pessoa a ponto dela expressar corporalmente né, esses detalhes dessa experiência, né? Nos estudos aqui no Brasil, os que eu conheço mais, os relatos da ditadura, né, com pessoas que foram torturadas, eles têm essa dimensão corpórea que ela aparece muitas vezes e ela pode ser muito difícil da gente lidar, né? Inclusive na hora da entrevista, né? Assim, eu já entrevistei um cara que tinha sido torturado e eu não estava esperando que ele fosse falar sobre aquilo, porque aquilo não era muito meu foco, por exemplo. E aí e é um tema que eu acho muito difícil, sabe? Assim, e ele quis falar, né? Eu vou ficar cortando, enfim, mas é muito interessante esse nível de análise, sabe? Eu acho que a grande parte das riquezas, ela tá aí, né? E outra coisa que troca, eu aprendi muito, assim, no de semana passada, essa dimensão que nos Estados Unidos, qualquer entrevista que você faça tem copyright. A entrevista tem um resguardo de pertencimento ao entrevistado e o termo de cessão é um termo de cessão do copyright. Né? Então tem entrevistado que tem o direito nos Estados Unidos de falar, eu fiz a entrevista, mas você pode usar daqui 20 anos. Né? Então essa dimensão legislativa lá, né, mesmo que seja para pesquisa, daquilo ser não só do pesquisador, mas do sujeito, né? E dessas pessoas levarem para aquela entrevista, de ser protegido da família depois que morre, da família ter que permitir que se revele aquela entrevista. Eu fiquei um pouco assustada com isso, eu não tinha essa dimensão, não. Porque aqui é uma coisa de uso de pesquisa, lá mesmo para pesquisa aquilo tem copyright, né? Aquilo é daquele indivíduo, né? Mas você sabe que aqui no Brasil isso foi afrouxando com o tempo, porque o estudo com entrevistas, história oral, há uns 20 anos atrás, ele tinha esse rigor também. Não sei se, ultimamente, assim, tipo assim, ó, na hora da entrevista você assina o termo e entrega um cheque em branco. Tá meio assim agora, né? Mas não era. No âmbito da educação física tem uma história interessantíssima. Quando o Joelcio foi fazer o mestrado dele sobre a revista Dedinho, ele conseguiu o contato do Roberto Geniker de Lemos, que foi a pessoa que coordenou a campanha de esclarecimento esportivo da ditadura. Conseguiu o contato desse moço, se deslocou de Belo Horizonte para a cidade onde ele morava, ele estava aposentado, morando numa praia, se deslocou, fez uma longa entrevista de 3 dias, transcreveu tudo, mandou para esse senhor, o Roberto, e o Roberto autorizou ele usar, assim, 20% da entrevista. O resto ele marcou de vermelho, inclusive a gente tem no CMF, Fernanda tem uma cópia. A gente tem, porque o Joelcio nos passou depois. Ele não pode usar na dissertação dele. As partes estão todas marcadas em vermelho. O cara teve uma catarse lá, xingou a ditadura, depois deve ter se arrependido e disse não use. Então, também... Mas aí eu acho que é a dimensão mais ética do que legal, não, Meili? Então, mas aí é uma coisa muito legal, assim, eu lembro que a gente conversou isso. A Fê aí. Tipo assim, aquilo era um saber que o Joelcio já tinha. Ninguém apaga dele. Porque ele viveu a experiência dialógica da entrevista. Ninguém tira dele esse conhecimento. Ele não podia usar literalmente a fala dizendo, fulano disse isso. Mas enquanto um saber para ele compor a trama e a narrativa que ele estava escrevendo, ele pôde, para ir buscar outras fontes a partir daquele argumento, ele pôde, né? Então, são níveis diferentes de interação com os depoimentos, né? Quer dizer... eu acho que a legislação ela é frouxa, até onde eu sei, sabe, aqui no Brasil. Mas aí entra a questão ética, e aquilo, né? Tem uns que usam bem, tem outros que não usam, né? Mas eu acho que é um comportamento ético do pesquisador, que mesmo que a pessoa tenha assinado o termo, eu acredito muito nisso, e a maioria das pessoas que eu conheço também, historiadores que trabalham em história oral, a pessoa assinou e ela fala, não quero que você use, você não vai usar. É triste, né?
Eu já participei desse próprio projeto Memorial da Ciência, teve uma pessoa que falou, eu quero que vocês apaguem essa entrevista, depois que ele deu a entrevista. Apagamos a entrevista toda. Ele pediu para refazer tudo. Refizemos tudo. E era por causa de uma parte de uma fala que quase nenhum de nós achou polêmica, mas um entrevistado achou que ele falou uma coisa que poderia desagradar, né, alguns colegas, e ele não queria isso, porque ele sabia que isso ia ficar registrado, que era um projeto institucional. Apagamos, né? Então, assim, ele assinou o termo, mas, né, esse respeito ao indivíduo ele é fundamental, né? E eles chamavam atenção para o fato da necessidade, sobretudo do tempo que a gente vive, da internet, desse copyright, né, e dessa permissão. Então, tem uma permissão exclusiva para divulgar o material na internet, que é diferente da utilidade para pesquisa, né, por causa do risco de difamação, dos usos perniciosos que a internet faz, de tirar de contexto. Então, eles já estão resguardando, né, a fala do sujeito com relação a isso, né? E então eu fiquei bem assustado, mas ao mesmo tempo também, Yara, tem um processo ali. Depois também, se vocês quiserem, eles disponibilizaram uma documentação de sensibilização do entrevistado, por que tem que manter na íntegra, por que é importante manter na íntegra, até onde ele pode editar a entrevista quando a entrevista for, né, que sugere que ele mexa. Então, tem um processo de sensibilização para o cara não sair cortando tudo, né? E eu achei isso também muito interessante, assim, do processo, para não deixar isso acontecer, né? Tipo, olha, essa fala, ela tem que ficar registrada, não pode apagar tudo, né? Era uma pessoa muito poderosa no nosso caso, Carol, porque era um projeto institucional, não tinha conversa, não. Mas mesmo assim, assim, tem caso e caso, né? E ele disse, tem casos assim que a pessoa realmente não permitiu que, né, que a gente disponibilizasse isso fizesse parte da nossa base de dados, mas para chegar a esse ponto, eles têm lá as estratégias de convencimento, de instruções de edição, né, e de entender que... Então, assim, ele mostra assim, que tem entrevista que tem a cópia do sujeito e tem a cópia da pesquisa, né? Enfim, são umas coisas muito, muito interessantes, mas são discussões muito interessantes. Se você puder compartilhar esse material também, eu acho legal. Sim. Inclusive, para a gente pensar, né, Meli, nos nossos futuros projetos, a gente ir refinando também essa questão de não ser só uma carta de sessão, né? Isso é muito legal. Porque aí a pessoa até se sente... Está mais disposta a colaborar mesmo, né? Quando é esclarecido melhor, né? A finalidade daquilo. Com certeza. Então, vocês querem... Vou ver se a Leonor está acordada. Tá. É isso. Mascote. Traz ela lá. Tá, pera. Ela está acordada? Que bom. Eu já ia falar com a Carol, em função do horário que a gente combinou com você, está com criança pequena, estamos chegando aí nos finalmente, mas vai ser ótimo. Que a gente... Às vezes é um respiro também. Vocês vão ver o tanto que ela está grande. Né? Tá dormindo. Tá dormindo? Fica para a próxima. Poxa. Fica. Então, assim, Carol... Tá até xingando aqui que eu vou acordar ela. Então, assim, queria muito te agradecer, né, assim, tenho a impressão que a gente almejou para essa tarde se cumpriu, né, um momento de formação, um momento de partilha, um momento de aprender a fazer, um momento de conversar sobre o que a gente faz. Então, assim, mais uma vez, te agradecer muito. Sempre fico sonhando que um dia você vai ter um tempo na sua agenda para vir ao CMF nos ajudar a fazer a história do laboratório de fisiologia, mas sei lá, né, se isso vai acontecer, é tanta coisa. Mas, assim, te agradecer muito mesmo, agradecer aos colegas que estão aí também, porque eu acho que foi um papo bacana, e vou devolver a palavra para você, não sei se você quer aí fazer alguma consideração final. Não, acho que a conversa foi boa, né, chama atenção para né, para deixar claro, né, para a gente que a gente está fazendo com o uso desse software, né, e era a expectativa, né, de vocês falarem um pouco das experiências que vocês têm com a própria história oral, né, que complementa um pouco as reflexões que a gente tem produzido. Eu agradeço o convite sempre que vocês acharem que eu possa contribuir. Se eu puder, eu vou estar com vocês, com certeza.
Bom demais. Então, vou pedir para a gente abrir as câmeras, como a gente sempre faz aí, para o registro de Yara. Alguém mais? Eu não estava preparada para isso, não. Não? Alguém mais? Eu dou um print screen da minha tela mesmo. Se mais alguém quiser dar uns print screen da própria tela, pode ficar à vontade para fazer. Deixa eu ver se eu achar. Põe aquele filtro depois, né? Depois a Yara põe o filtro. Mas aquilo ali, eu não sei fazer aquilo fora do Instagram, não, César. Aquilo ali é só... Eu sei, é que só no Instagram. Aquele filtro pele de perfeita. Eu ponho aqui no meu Photoshop, se você quiser, e dou uma transformada, hein? Acho que não precisa, não. Os bolsistas já apareceram, André também. Então, pessoal, era isso. Muitíssimo obrigada a todo mundo, tá? Especialmente a Carol. E seguimos aí no próximo mês, essa nossa conversa com trajetórias de pesquisa e de pesquisadores vai ser com a professora Carol Jubé. Tá bom? Os estudos dela sobre ginástica, natureza e tal. Acho que vai ser bem bacana também. Todos já antecipadamente convidados. Beijos. Vou... Tchau, pessoal. E aqui agora...